A África é o terceiro maior continente do mundo, depois da Ásia e da América, com uma área cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 20,3% da área total da terra firme no nosso planeta. Depois da Ásia, a África é o segundo continente mais populoso do mundo, com mais ou menos 1 bilhão de pessoas, cerca de 1/7 da população mundial. A África possui 54 países independentes. Muitos conhecem a África como um lugar desértico, extremamente quente, um lugar perigoso devido à existência de animais soltos por toda parte. Um lugar totalmente pobre, com uma cultura rupestre, entre outras coisas. E tudo isso é devido à falsa ou pouca informação que a mídia transmite por meio de filmes, documentários, notícias e etc. E pensando nisso, trago para você alguns fatos chocantes e interessantes sobre a África. 1. A África é um país. Ao contrário do que alguns pensam, a África não é um país, mas sim um continente. Eu sei que esta é uma questão totalmente óbvia, mas existem algumas pessoas que pensam que a África é um país. Então, se você é uma dessas pessoas, lamento informar, mas você carregou uma informação errada. A África, para além de ser enorme, é também um dos continentes com maior diversidade cultural, religiosa, étnica, política, geográfica do mundo. Estima-se que cerca de 6% da superfície terrestre seja ocupado pela África, o equivale a 11,7 milhões de milhas quadradas. O mito de que a África é um país surgiu pelo fato de existir neste continente um país chamado África do Sul. Daí a confusão. Este país, África do Sul, é responsável por cerca de 1/5 da economia do continente. O maior país da África é a Argélia. No entanto, este é um dos 10 maiores países do mundo. O país mais populoso da África é a Nigéria, com uma população de mais de 219 milhões de pessoas. Porém, a Nigéria tem apenas 1/3 do tamanho da Argélia. Por outro lado, o menor país da África é a Gâmbia. Madagascar é a maior ilha da África, sendo a 4ª maior ilha do mundo. Dois. História da África. A África é conhecida como o berço da humanidade, pois há vestígios que mostram de que este foi o primeiro continente a ser habitado. Tais vestígios incluem fósseis descobertos neste continente que comprovam essa teoria e que contribuíram para o estudo da evolução. Estima-se que o norte do continente seja a região mais antiga do mundo, onde habitavam os povos egípcios. A África foi colonizada por alguns povos da Europa, como os ingleses, portugueses, espanhóis e franceses. E alguns desses africanos colonizados eram levados de seus países para outras partes do mundo para realizarem o trabalho escravo. Durante a colonização, a África foi dividida pelos colonizadores e estes desconsideraram a realidade e identidade dos africanos e os dividiram em tribos com culturas diferentes. Depois da Segunda Guerra Mundial, os africanos iniciaram a luta pela sua independência, porém, alguns conflitos territoriais e religiosos ainda persistem no continente africano. Três. População e idiomas. Apesar de abrigar cerca de 1 bilhão de pessoas, a África apresenta uma população distribuída de uma forma desigual, pois as condições geográficas não permitem a ocupação destas áreas. Existem grandes problemas sociais no continente africano. Muitos países têm baixo índice de desenvolvimento humano. A qualidade de vida de alguns países é muito baixa, sendo que grande parte da população convive com a fome e miséria. Registram-se também altas taxas de natalidade e mortalidade, e a expectativa de vida é baixa. Em média, a população da África é a mais jovem do mundo. A idade média em 2012 era de 19 anos, sendo que no mesmo ano a média global era de 30 anos. Na África existem vários tipos de cultura, muitas raças, regiões, tradições, principalmente línguas.
pois neste continente mais de 1000 línguas são faladas, mas de acordo com a Unesco, existem na África cerca de 2000 idiomas, por isso a África é considerada como o continente mais multilingüe do mundo. Além das várias línguas africanas, muitos africanos falam também algumas línguas trazidas pelos europeus, seus colonizadores, tais como inglês, francês e português. O inglês é muito falado na África, já que muitos países eram colônias britânicos. O português é a língua oficial de países como Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, e recentemente a Guiné Equatorial adotou este idioma. 4. O continente africano é o mais quente da Terra. Bom, este fato não quer dizer de que a África seja totalmente um lugar quente, nada disso. Na verdade, existem vários tipos de clima no continente, mas o mais predominante é o seco, principalmente em regiões desérticas como os desertos de Saara e Kalahari, pois 60% da superfície terrestre africana é composta de deserto ou apenas terra firme. Depois da Austrália, a África é o segundo continente mais seco do mundo. 5. Animais. Quando se fala de África, uma das coisas que vem na mente são os animais. Na verdade, é um dos lugares com maior biodiversidade do mundo, com espécies de animais incríveis como elefantes, leões, hienas, chitas, girafas, camelos e tantos outros animais de safari fantástico. Além destes, podemos encontrar também várias espécies de cobras, crocodilos, gorilas da montanha, hipopótamo, rinocerontes, insetos e anfíbios. É um lugar maravilhoso. Mas isso não quer dizer que os animais ficam soltos por aí, como alguns pensam. Pelo contrário, existem lugares específicos onde estas criaturas são postas em segurança e distantes da população humana. É o caso dos parques e reservas de animais. Portanto, a África tem mais de 3.000 áreas protegidas espalhadas por todo o continente onde se encontram estes animais. Muitos turistas procuram a África para fazer um safari. Conhecer animais selvagens na savana africana está na agenda de muitos aventureiros. Então, se você quiser vir conhecer estas criaturas africanas, o meu conselho é que tome muito cuidado com os hipopótamos da África, porque estes atacam mais pessoas do que qualquer outro animal. Eles são muito protetores, então se você vir um hipopótamo, melhor não invadir o espaço dele. 6. Na África, cerca de 40% dos adultos são analfabetos. Infelizmente, na África, o nível de alfabetização é muito baixo. Dos 40%, 2/3 são as mulheres. Alguns países como Guiné, Benin, Níger e outros têm taxa de alfabetização abaixo de 40%. 7. Economia. Como a maioria sabe, a África é o continente mais pobre do mundo. Essa pobreza é devido a vários motivos que merecem um vídeo novo aqui no canal. Porém, nem toda a África é pobre, pois existem países que estão alcançando a relativa estabilidade política, como é o caso da África do Sul, que possui cerca de 1/5 do PIB total da África. No entanto, muitos países africanos são considerados como países em via de desenvolvimento. Dos 30 países mais pobres do mundo, 21 estão na África. A economia da África baseia-se principalmente no setor primário, que inclui mineração e agricultura. O continente é rico em minerais como ouro, diamante, platina, cobalto, petróleo e gás natural. Enfim, o continente possui mais ou menos 30% dos recursos minerais da Terra. Porém, alguns desses recursos minerais são explorados tanto pelos europeus quanto pelos norte-americanos, o que impede o desenvolvimento de certos países. Algumas das economias que mais crescem no mundo estão na África, como por exemplo a África subsaariana, que está se desenvolvendo. A democratização pós-colonial e o acesso à tecnologia estão impulsionando o rápido crescimento em muitas economias da África. Portanto, para além da África que você tem visto na mídia, existem também lugares maravilhosos que merecem sua atenção, como mostram as imagens a seguir.
A China é o principal parceiro comercial do continente africano. O negócio movimenta em média 200 bilhões de dólares anualmente. O investimento direto da China na África ultrapassa os 50 bilhões de dólares. O único país africano com que a China não tem relação diplomática é Eswatini. Atualmente, o continente africano abriga cerca de 1 milhão de cidadãos chineses, no qual 350 mil destes encontram-se em Angola, um dos países africanos. 8. Música e dança. Se você pensava que as únicas músicas tocadas ou danças praticadas na África são desse tipo, pois você está completamente enganado, porque na África, tal como em outras regiões, existem diversos estilos de música e danças. Existem literalmente quase todos os gêneros musicais e de dança devido também ao acesso à internet que facilita a propagação destes gêneros. Para além destes, existem também vários gêneros musicais locais criados na própria África, como blues africano, kizomba e etc. 9. A União Africana. Tal como a União Europeia na Europa, a União Africana é uma união de 55 membros que inclui os países africanos. Ao contrário da União Europeia, a União Africana inclui praticamente todos os países da África e a sua sede localiza-se em Addis Abeba, na Etiópia. Se a África tem 54 países, por que a União Africana tem 55 membros? Bom, o último país não oficialmente reconhecido, este é o Saara Ocidental, colônia espanhola até 1975. 10. Religião. A maioria dos africanos são cristãos ou muçulmanos. No norte da África e em muitos países da África Ocidental, muitas pessoas são predominantemente muçulmanas, enquanto o cristianismo é predominante no sul e no leste da África. Cerca de 10% dos africanos seguem rituais religiosos tradicionais, o que significa que eles têm rituais tradicionais de cura, como fundição de ossos, remédio de ervas e cerimônias aos espíritos ancestrais. Então, família, este aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o vosso like para ajudar a gente e é isso, até o próximo vídeo. Falou!